Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um GA Podcast. Dessa vez estamos aqui com o Anchieta, diretor da base Santa Cruz. Antes de apresentar, antes da gente começar o papo, como de praxe, a gente quer apresentar um pouquinho dos nossos produtos que a gente vende na nossa lojinha do Instituto GA. No link na descrição vai estar o Instagram do nosso instituto, tá? Lá no Instagram vai ter outro link na bio, onde você vai ser direcionado à nossa lojinha virtual, onde você vai ter todo o catálogo de todos os produtos que hoje a gente disponibiliza, tá? Existem valores bem simbólicos, como no álcool em gel, a gente vende, tem pulseira também personalizada, tem camisa, tem bolsa, tem tênis, enfim, é uma vasta gama de produtos que a gente disponibiliza para venda, para quem quiser ajudar o Instituto, ajudar os nossos atletas, quiser comprar, a gente aceita cartão, Pix, enfim, toda forma de pagamento. Então entrem lá e confiram todos os produtos. E além disso, a gente tem o Torcedor Celeste. Antes disso, você pode vir aqui, marcar um dia aqui, vir aqui no nosso instituto, conhecer o instituto, conhecer nossa lojinha, conhecer nossos produtos, e aí fica bem melhor para você. Nós também temos o Torcedor Celeste, que é nada mais nada menos que um sócio torcedor, onde você ajuda o instituto a se manter, a levantar recursos para manter todos esses atletas. Todos devem imaginar e saber que nós aqui temos atletas que moram aqui, temos um alojamento e tal, etc. Nós precisamos levantar recursos para ajudar e manter esses atletas. E o Torcedor Celeste, além de você estar ajudando, você recebe benefícios em troca. Você recebe num plano mais básico 4 atendimentos por mês e você pode escolher entre psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, jurídico e por aí vai, são todos que eu nem lembro. E é muito bom e realmente vale a pena, porque além de você receber benefícios, você ainda ajuda o Instituto a se manter. Verdade. E além também, do plano mais básico, existem os planos que envolvem o outro grupo de empresas, que é a Arena. Temos também a Satlog, que no plano médio ao superior a gente também fornece rastreamento veicular e os produtos... Vocês ganham rastreador, tá? Rastreador. E os produtos que a Arena disponibiliza, como Campo Society, piscina, hidroginástica, crossfit, enfim. Então entrem lá no Instagram, no link vai estar toda a página, todo o direcionamento para vocês e poder consultar ou poder comprar nossos produtos. Enfim, interessa para o podcast. Anchieta, se apresente para quem não lhe conhece, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma satisfação. A gente conheceu recentemente, né, no amistoso que a gente fez lá no CT Ninho das Cobras. Então, para mim é uma honra conhecer o projeto, vir aqui pessoalmente e me surpreender com a estrutura que vocês já têm e que estão montando, né? Então, espero que esse sonho de vocês se concretize cada vez mais rápido, que a gente precisa, de fato, ter cada vez mais clubes, né? E com o intuito de vocês, que é, né, o fortalecimento da base, e isso me satisfaz bastante por estar trabalhando no dia a dia da base. Tenho certeza que o papo vai ser muito proveitoso. Com certeza. Assim, né, como a gente falou, tu é diretor hoje geral da base do Santa Cruz. E hoje a gente também tem os nossos atletas. Hoje a gente trabalha com base também, sub-15, sub-17. Que é nossa base. A nossa base. Nosso carro-chefe, né? O nosso carro-chefe é a nossa base. E como foi que, para tu chegar na diretoria do Santa Cruz, como foi essa trajetória? Olha, primeiramente eu gostaria de falar da história que a gente tem em termos de família dentro de Santa Cruz. Né? Há 50 anos atrás, o meu avô assumia o cargo de diretoria no Santa Cruz. Né? Para quem é tricolor um pouco mais antigo, conhece da história dele. Né? Ele foi presidente quando o Arruda, né, o estádio do Arruda, que é o terceiro estádio particular, maior particular do mundo, né, o estádio do Arruda foi inaugurado. O meu avô era o presidente do Santa Cruz, né, na época do pentacampeonato do Santa Cruz, foi a maior sequência de títulos do clube, né, a nível profissional. O meu avô era o presidente, né, época de Givanildo, Ramon, Luciano Veloso, etc., Nunes, né, e a partir daí, né, 30 anos depois, 20 anos depois, o meu pai assume a diretoria de futebol do clube, no ano de 93, quando o Mirinda era presidente, que é outro grande tricolor conhecido pelo Santa Cruz, pelos torcedores do clube. E aí, numa virada, né, uma das viradas mais lembradas pela torcida do Santa Cruz, né, numa final, estádio do Arruda lotado, meu pai era o diretor de futebol, campeão lá também. E aí, ano passado, eu tive a triste vivência que foi o falecimento dele, né? E com esse falecimento,
Isso foi público notório também dentro do clube. E aí o presidente, à época, Joaquim Bezerra, me fez o convite oficial para a gente retornar para o clube. Quando eu falo retornar, é porque um tempo antes, eu, entre outros tricolores, a gente começou um projeto de reforma estatutária do Santa Cruz. E alguns pontos a gente pode abordar aqui ao longo do podcast, né? E passado isso, eu, a convite tanto dele como do diretor-geral da base à época, Diego Hidalgo, a gente assumiu a diretoria do futsal, né, que é um departamento importante de formação histórico dentro do Santa Cruz. Né? Ali a gente teve vários jogadores sendo revelados. Né? A gente teve Nino, que recentemente foi campeão olímpico pela seleção brasileira e que é jogador da base do futsal do Santa Cruz. O próprio Hernanes, né, que seleção brasileira, foi da base do Santa Cruz, do futsal, entre outros tantos atletas, né? Então, eu fui para lá, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, graças a Deus, revitalizou todo esse departamento do Santa Cruz de base, né? E passado isso, eu comecei a integrar também a diretoria de base de campo, né? Ainda ano passado, né, quando o Diego Hidalgo, ele sai da diretoria de base e vai, né, ser acoplado lá no departamento profissional, eu assumi a diretoria geral da base do clube. E hoje, dentro do Santa Cruz, a gente tem 3 cargos estatutários, ou seja, independente do presidente, aprovados pelo conselho do clube, a gente está lá enquanto diretor, que é o diretor executivo do clube, o pessoal popularmente chama de CEO, né, que hoje é ocupado e aprovado pelo conselho Abdias Venceslau. A gente tem a diretoria patrimonial, que recentemente deixou de ser diretoria, havia, né, antes era uma comissão patrimonial, um poder à parte do clube, virou diretoria e agora, nesse último final de semana, com a Assembleia Geral de Sócios, voltou a ser uma comissão patrimonial, né, então deixou de ser um cargo estatutário também. E agora a segunda, né, que agora são 2 só, que é a diretoria de base. O departamento de base do Santa Cruz, ocupado pelo diretor, é estatutário. Né? Então, isso nos dá uma segurança para que a gente toque e tenha autonomia. Né? Não que a gente não tenha. Né? Como talvez todos aí tenham acompanhado, recentemente a gente teve uma nova eleição dentro do clube, né? Um novo presidente assumindo, que é o presidente Antônio Luiz Neto, e ele nos dá, né, graças a Deus, toda a confiança e autonomia para tocar a base. Entendi. E, tipo, nessa questão da base, hoje tu é o diretor geral, né? E como funciona lá a questão da equipe relacionada ao pessoal da base para meninos que entram, meninos que saem, como é que funciona? Veja, hoje a gente tem algumas formas de, primeiro, de captação de atleta, né? E por mais que o Santa Cruz seja conhecido, né, tenha realmente, todo mundo saiba e conheça alguém que trabalha dentro da base do Santa Cruz, porque nossos profissionais, boa parte deles são funcionários há bastante tempo, então eles já conhecem os campos, já conhecem os projetos e sabem onde captar. A gente ainda assim, hoje a gente tem um núcleo oficial de Santa Cruz, que é lá na Campina do Barreto, que é um bairro popular e um campo ali que tem um trabalho forte de base. Então hoje a gente tem ali com o Walter Mendes, que além de captador e olheiro oficial do Santa Cruz para a base, ele comanda a categoria de sub-13. A gente tem sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Nessa coordenação técnica a gente tem o professor Denis Andrade, né, que faz toda essa parte de monitoramento dos elencos, né, e a diretoria. Hoje a gente setorizou, né, cada categoria tem o seu diretor responsável e eu fico nessa diretoria geral comandando esse departamento importante para o clube. Sim, sim. Assim, né, voltando só um pouquinho só para o pessoal entender, né? Voltando um pouquinho ao assunto, tu falou que teu avô, teu pai chegou na diretoria. Como foi para teu avô e teu pai chegarem na diretoria de Santa Cruz? Como eles já conheceram, eles fundaram o clube junto? Como foi essa questão? Olha, há 50 anos atrás, final da década de 60 para início da década de 70, que foi quando meu avô chegou lá, ele foi convidado para um grande outro tricolor, que por coincidência da vida é tio do atual presidente, né, o Aristófanes de Andrade. Ele convidou o meu avô para integrar, né, o quadro de diretores do clube. Né? A partir daí, ele começou a comandar, enquanto diretor, né, o departamento de futebol profissional. E a partir daí é só história. Né? Foi quando o Santa Cruz, como eu já disse, teve a maior sequência de títulos do clube. Ele é inglês, né? James Thorpe, meu avô, ele veio da Inglaterra, ainda garoto, né? E com uma boa situação. Os mordomos à época, o Santa Cruz, se hoje já é reconhecido como uma torcida, um clube do povo, antigamente era ainda mais.
né? Então você tinha dentro da faixa de torcida do Santa Cruz pouquíssimos torcedores com a situação financeira confortável, né? Anteriormente, de fato, era um clube ainda mais do povo, ainda mais ligado à classe mais baixa, né, socialmente falando. E aí meu avô talvez tenha sido o primeiro, né, grande empresário que publicamente se colocou como torcedor de Santa Cruz e a partir daí ingressou, né, no quadro diretivo do clube. E posteriormente meu pai, né, já com esse respaldo do meu avô ter sido diretor do clube, presidente, ele ingressou no quadro diretivo do clube, assim como eu agora, a terceira geração da família dentro do Santa Cruz. Tu falou que o Santa Cruz era um time mais do povão. Tu acha que isso mudou muito hoje e tal? Olha, o Santa Cruz foi fundado dessa forma, né? Em 3 de fevereiro de 1914, no pátio de Santa Cruz, no pátio da igreja de Santa Cruz, por isso que é esse nome, Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz foi fundado ali, 11 garotos jogando bola. O Santa Cruz foi fundado e foi o primeiro clube a aceitar negros a jogar, né? O Santa Cruz Futebol Clube foi o primeiro clube dos grandes da capital, né, a ser fundado com o intuito de fato de futebol, né? Pouca gente talvez saiba disso, mas Sport e Náutico foram fundados para remo, né? O Santa Cruz não, o Santa Cruz foi de fato para a categoria, para o futebol, né, como esporte a ser jogado. Tanto que o futebol pernambucano, enquanto estadual, profissional, só começa a partir do Santa Cruz, né? Antes mesmo não havia disputa de campeonato pernambucano de futebol, né? Então o Santa Cruz foi o primeiro clube a se popularizar jogando no interior, aceitando negros, aceitando as classes mais baixas. Então por isso que o Santa Cruz sempre foi ligado a esse povo. Hoje, até pela popularização do clube, meu avô, entre outros grandes empresários que já ingressaram dentro de Santa Cruz, hoje a gente tem torcedores, aí grandes empresários, né? A gente pode citar alguns como Alexandre Ferrer, da Pitu, Osmar, da Quicaldo, né? Nelson, da Masterboy, entre outros grandes empresários que hoje apoiam o Santa Cruz, são importantes, né? Rodolfo Aguiar, Mirinda, né? Então, hoje o Santa Cruz também tem, né, torcedores aí que podem nos ajudar financeiramente. Esses torcedores, tu falou, que são importantes no cenário assim, do nosso estado, que todo mundo conhece geralmente, eles têm participação, algum tipo de participação no clube, tipo decisão, de cobrança? Olha, hoje a gente, por ser uma associação e ter um conselho deliberativo, alguns desses grandes tricolores, até pela questão de homenagem vinda da gestão a esses, pelos serviços prestados ao clube, a gente tem boa parte deles como conselheiros beneméritos do clube. Então eles têm acesso às reuniões, voto, entendeu? Fiscalização ao trabalho do executivo, então eles naturalmente, né, já ocupam um cargo no conselho do clube como fiscalizadores e colaboradores da gestão. Para além disso, o nosso presidente Antônio Luiz Neto tem chamado cada vez mais esses grandes tricolores para emprestar a sua expertise administrativa, financeira, né, dentro da sua capacidade profissional. Cada um tem contribuído e colaborado também financeiramente, naturalmente, né? O Santa Cruz vive hoje, há algum tempo, uma situação financeira que é reconhecida, que é realmente complicada, delicada, e eles têm ajudado, como sempre ajudaram, e no conselho consultivo também, administrativo, eles têm colaborado com a gestão do clube. Dessa questão de torcida, de sócio, hoje, para votação, os sócios eles vão participar dessas votações, já vai ser fechado. Essa agora que vai ter, vai ter. Essa agora que vai ter, né? Se eu não me engano, vai ter uma nova votação. Teve, na verdade, no último final de semana, a gente teve uma votação que foi a Assembleia Geral de Sócios Extraordinária, que foi convocada através de edital pelo presidente, né, que foi para justamente mudar, né, a diretoria, né, tornar a diretoria patrimonial, novamente uma comissão, um poder à parte, né, e para também a gente ingressar com novos conselheiros dentro do quadro do poder deliberativo do clube, e também para a gente, que já é uma discussão que havia, né, internamente no Santa Cruz, né, para que o clube tenha autorização via Assembleia Geral de Sócios para o clube se tornar SAF. Então é uma nova lei, uma nova forma de captação de recursos, né? E o Santa Cruz já tem autorização dada pelos sócios do clube, que é o órgão soberano do Santa Cruz, é a Assembleia Geral de Sócios, e isso foi votado agora no último final de semana, né? Com relação ao poder do sócio de votar, né, recentemente, né, a gente tinha uma trava lá dentro do clube,
onde o sócio que mais pagava, o plano mais caro, é que podia pagar. Hoje, estatutariamente, todos os sócios do clube, do plano mais barato ao plano mais caro, ele pode ter acesso ao voto e pode, né, naturalmente, definir o futuro do clube dentro das pautas que sejam colocadas. Com certeza, porque isso é muito importante para o clube, você ter a participação do torcedor, porque querendo ou não, óbvio que o torcedor em várias situações não entende, porque todo mundo quer que seu time ganhe, e a gente vê situações quando um time perde, enfim, seja aqui no Brasil ou fora, os torcedores acabam perdendo a cabeça, mas todo mundo tem que entender que é perder e ganhar. Mas os torcedores, querendo ou não, eles que formam, eles que mantêm o clube. Não existe um clube sem torcedor. E essa participação dos torcedores é muito importante. O meu pai e o meu na época do meu avô, eram sócios. Não sei que categoria, porque tem essas categorias, não sei que categoria. Meu avô morava 2 ruas atrás do campo do Arruda. Então, todo jogo do Arruda, todo jogo do Santa Cruz, meu avô estava lá desde criança. Ele me levava. E eu me lembro que quando tinha essa questão de voto para o sócio, quando o sócio ia votar, ele estava lá, sempre querendo participar, sempre apoiando o clube. Então, por isso que eu sei que é importante, porque ele era um torcedor que ele vivia, meu pai nem tanto, mas meu avô, ele vivia o clube, ele vivia o Santa Cruz, ele estava no clube quase todo dia. Se não tivesse em casa, a gente já sabia onde é que ele estava. Então, tipo, isso era muito importante para o torcedor, entendeu? Até porque numa questão social, o bairro onde o Santa Cruz se localiza, né, que é um bairro pobre ali, né, diferentemente, inclusive, da ilha e dos aflitos, né, o Arruda não. O Arruda está ali, né, envolto a Bibiribe, Água Fria, Bomba da Metério, Campo Grande, né, que são bairros populosos e que dá a condição do torcedor com menos acesso a outros locais de estar ali, né? Então o Santa Cruz, a ampliação do estádio, boa parte do estádio do Arruda, o Santa Cruz deve à sua torcida, né? Naquela campanha do tijolo que é conhecida, entendeu? Então tudo que se envolve a Santa Cruz Futebol Clube é vindo da torcida. A gente recentemente agora, nos últimos dias, a gente teve um torcedor do Santa Cruz, Wagner Lima, amigo pessoal meu, que iniciou um projeto, né, que é o Pix Coral, né, que é de basicamente pagamento de salários dos funcionários do clube, isso vindo direto da torcida, né? Um movimento que em menos de 24 horas conseguiu captar mais de 100 mil reais, né? Que é um valor importantíssimo para que a gente quite boa parte dos salários atrasados, com certeza. Tanto que, né, a gente já ontem iniciou o pagamento aí de 2 folhas de funcionários da base do clube, que é o departamento que hoje eu comando, o que dá, né, um pouco mais de dignidade, um pouco mais de conforto e alívio para essas famílias, né? Porque, tipo assim, você trabalhar com salário atrasado, tipo, é muito difícil, eu imagino que seja muito Ainda difícil. mais para o pessoal que faz parte da diretoria da comissão, que tenta, mas infelizmente por motivos que não consegue, a ajuda da torcida é muito importante nessa questão do Pix Coral, não é isso? Então, quem quiser fazer o Pix, como é que funciona? Olha, a gente tem na rede social aí o Pix Coral, @Pix Coral, você pode seguir lá toda a parte de transparência, procedimento para fazer o crédito, assim como também a forma como isso vai ser transferido. O torcedor que fizer essa transferência saiba que de fato é um projeto sério, transparente e que de fato vai ajudar os funcionários do clube. Esse é o intuito maior, né? Inicialmente a gente vai, isso eu falo a gente, porque é um projeto da torcida capitaneado por Wagner, né? Esse projeto vai basicamente, inicialmente, pagar salários dos funcionários, aqueles funcionários mais carentes, e posteriormente, com o crescimento do projeto, aí se vislumbra realmente o pagamento de salário de funcionário de jogador, né? E ajudar outras áreas do clube, né? Então você pode seguir lá o @PixCoral, né? Salvo engano, tem a chave Pix lá, Wagner Lima 11 @hotmail, é o e-mail dele lá, e você vai poder acreditar o valor que você puder, né, nessa conta, e isso vai ser transferido diretamente para o pagamento de salário. Isso é muito interessante. Voltando um pouquinho agora ao assunto de base, né? Qual é a prospecção da base para esse ano, participar do Pernambucano? Quais campeonatos vocês estão visando participar? Olha, inicialmente a gente já confirmou participação, né, nas categorias 15, 17 e 20, né, o Sub-20, a gente já tem data de início, inclusive ontem a Federação Pernambucana de Futebol anunciou os grupos, os respectivos grupos, né, grupos fortes, muitas equipes. No Sub-20 a gente vai ter a participação aí de 18 equipes, né, e esse campeonato se inicia agora dia 28 de 28 de maio, né, ainda esse mês.
o Sub-15 e Sub-17, que o Cruzeiro vai estar participando também, vai estar começando aí, salvo engano, em junho, julho, né? Então, são campeonatos importantes para a categoria de base. Esse ano, graças a Deus, a gente vai ter um calendário ainda maior de base. Isso é super importante, né? Porque quando a gente vai participar, e o Santa Cruz, graças a Deus, consegue a todo ano participar da Copa São Paulo, né? Que é a maior competição de base, né? A nível nacional. A gente tem uma grande dificuldade em termos de maturação e minutagem dos atletas, né? Hoje, uma equipe de base do Santa Cruz Sub-20, ela joga 10, 15 partidas ao longo do ano, né? Enquanto o pessoal do eixo sul, São Paulo ali, eles jogam 70, 80 partidas ao ano, né? Isso lá, né, no meio da competição, você sente diferença, né? Então, graças a Deus, esse ano a gente vai ter campeonatos pernambucanos mais longos, com mais equipes, e isso fortalece, né, a categoria de base no nosso estado. Para além disso, a gente tem Copa Carpina, a gente tem Copa Pernambuco, né? A gente vai, inclusive, agora sábado, lá no Grito da República, jogar a final, né, contra o TS, né, na categoria Sub-16, né? Uma equipe forte que a gente está montando aí. A gente, graças a Deus, está na final desse campeonato, né? Convido a todos aí, torcedores de Santa Cruz, a ir lá nesse jogo também, no sábado às 3 horas da tarde. A gente vai estar jogando essa competição, entre outras, né, que vão aparecendo, e a gente, se Deus quiser, ao longo da nossa possibilidade, a gente vai estar participando. Tipo assim, qual a importância da base para os clubes, né? Porque, tipo assim, a base com certeza é a que fortalece o futuro do clube, tanto em questão financeira de vendas de jogadores, mas também para compor o elenco. Olha, o nome por si só do departamento já mostra a sua importância, que é base, né? Então, o Santa Cruz enxerga a base como prioridade, né? Deve ser assim, né? Nos grandes clubes de futebol, formadores, reveladores, como é o Santa Cruz. O Santa Cruz, né, na sua essência, já revelou grandes jogadores, como por exemplo o Rivaldo, que foi um atleta, né, campeão mundial e já eleito melhor do mundo, né? Saiu do Santa Cruz, entre outras grandes revelações que a gente teve ao longo da história do clube. Então hoje a função maior da base, sobretudo pela situação financeira e esportiva que o Santa Cruz enfrenta hoje na Série D, o Santa Cruz não tem recurso para estar contratando muito atleta de fora, nem remunerando, né, da melhor maneira esses atletas. Então hoje a gente tem, enquanto visão administrativa e gestão do clube, o fornecimento de atleta para integrar no elenco profissional do Santa Cruz e também fazer venda, né, captar recursos, né, porque o Santa Cruz precisa disso, né, para se estruturar, para reinvestir, por exemplo, no CT, né, no centro de treinamento do Santa Cruz. Vale salientar que Gilberto, né, que foi um atleta da base do Santa Cruz, com a venda dele em 2011, né, o Santa Cruz conseguiu adquirir um terreno lá em Aldeia, né, que hoje a gente tem 2 campos lá, né, um que serve para treinamento do profissional e um que serve especificamente para as categorias de base do Santa Cruz, e foi conseguido através de uma venda de um atleta da base, né? Então hoje o Santa Cruz tem como função, além de revelar e formar atletas para compor o elenco profissional, o também de fazer vendas para captar recursos. E existe uma cobrança assim dos diretores, da base, assim, que vocês precisam revelar mais, precisam trazer mais jogadores e tal? Olha, naturalmente isso é uma cobrança não só nossa, não só da gestão como um todo, como da própria torcida, né? O Santa Cruz é um clube necessariamente cobrado, visado via imprensa, via torcida, via conselho deliberativo também, né? Eu sou o diretor-geral da base estatutário, fui aprovado pelo conselho do clube para estar ali comandando, né? Então a gente sofre, inclusive, como eu disse, uma cobrança e fiscalização da comissão fiscal, da comissão de fiscalização da base do clube. Então há uma cobrança interna e externa também, né? O atleta, quando vem para jogar no Santa Cruz, na base do clube, ele tem a aspiração de se tornar um jogador de futebol, né? E para além disso, hoje o Santa Cruz, nas suas categorias de base, estão há muito tempo sem conquistar títulos, né? Tanto no Sub-20, tanto no Sub-17 como no Sub-15, títulos estaduais faz muito tempo que Santa Cruz não ganha, né? Então, para esse ano, a gente tem fortalecido, tem dado um suporte, né, para que essas respectivas categorias conquistem os campeonatos que vai disputar. Tu falou na questão lá do conselho, que para participar ou para ser, por exemplo, para chegar
no teu cargo, quem é que compõe essa banca de conselho lá do Santa Cruz? Olha, na eleição do Santa Cruz, você tem, que era assim, né, mudou agora com a reforma estatutária aprovada agora em abril. Anteriormente, o Santa Cruz havia a eleição indireta. Então você elegia uma chapa de conselho e essa chapa de conselho é que proclamava o presidente, no caso do executivo, né? Posteriormente a isso, já estava previsto no estatuto do clube que o departamento de base tinha que ser estatutário, o comandante da base tinha que ser estatutário, ou seja, aprovado pelo conselho, né? Então houve uma eleição, naturalmente a diretoria executiva com seus cargos de confiança, com as pessoas que já estavam lá trabalhando, né, propôs o meu nome ao conselho para ser aprovado, né, e graças a Deus, por unanimidade, meu nome foi aprovado, até pelo trabalho que eu já vinha desempenhando no clube, né? Entendi. Tipo, no caso, houve uma votação. Houve uma votação. E essa parte do conselho, eles regem toda a questão, exemplo, da base, ou quando você é eleito, você que forma a sua equipe? Olha, falando a grosso modo, a gente pode colocar o Conselho Deliberativo do clube como se fosse a Câmara Federal, né? Eles que aprovam as leis internas do Santa Cruz, eles que fiscalizam as contas, eles que fazem dentro do Conselho Deliberativo, a gente tem várias comissões, né? Que é a Comissão de Fiscalização Patrimonial, eles vão ficar fiscalizando o que é que o clube, enquanto gestão, está fazendo com a área social, com o estádio, com o CT. A gente tem, inclusive, como eu disse, a Comissão Fiscalizadora da Base, então eles fiscalizam ali se os meninos estão sendo bem tratados, como é que está o alojamento, como é que está os campos de treino, como é que está o funcionamento dos funcionários no dia a dia do clube. Então, o Conselho Deliberativo funciona como órgão de fiscalização e deliberação dos assuntos importantes do clube. Entendi. E assim, o cenário assim, de Pernambuco ou do Brasil, tu acha que a base é bem valorizada hoje? Ou tu acha que deveria vir mais investimento? Olha, o Brasil, como polo de formação e revelação de atleta, né, naturalmente não se precisa muito esforço para se revelar, né? Agora, isso naturalmente é um pensamento antigo. A gente vê, né, hoje a Europa se destacando nas competições, e vide aí o Brasil há muito tempo não conquistar um título de campeão mundial. Então a gente tem cada vez mais que profissionalizar esses setores, sobretudo de base, né? A gente não vê hoje, não enxerga como viável a formação e revelação de atletas se você não tiver um investimento, né? O Cruzeiro está aqui, vocês podem ver, né? Quem tiver o prazer, como eu tive hoje, de vir aqui, vocês estão investindo para que vocês tenham cada vez mais, né, a captação, a revelação e uma melhor formação desse atleta. Então, se não for desse jeito, não vai para frente, né? Então, o Santa Cruz enxerga desse modo. A gente até pouco tempo atrás, o Santa Cruz não tinha onde treinar na base. Hoje, graças a Deus, a gente tem 3 campos específicos para treino da base. A gente tem um CT, o antigo CT do Unibol, que são 2 campos lá específicos para a base do clube, e um outro campo que fica no CT Ninho das Cobras, que é onde o profissional treina. A gente também tem um campo específico para a base. A gente não tinha, por exemplo, um ônibus, né, para que os jogadores fossem para jogos, competições e amistosos. Hoje a gente tem um ônibus específico para a base. Hoje a gente tem também um alojamento onde a gente aloja atletas, né? A gente tem cerca de 30 atletas alojados lá com alimentação, manhã, tarde e noite. Assistente social, psicólogo, nutricional, médico, dentista, né? Todo esse suporte mínimo a gente dá para os atletas para que, de fato, eles cheguem lá no profissional e sejam atletas, né, de mercado, mercadologicamente viáveis para que a gente venda e capte dinheiro. Isso, tipo, com a base é muito importante, hein? Mas aqui ainda não, mas como tu falou que hoje a base ela treina no mesmo campo que o profissional, eles têm esse contato. Então, para esses jovens que estão começando agora a ter, tipo, a experiência de conhecer atletas profissionais, ter todo esse amparo social, todo esse amparo médico, é muito importante. A gente tem atletas aqui que veio do Maranhão, por exemplo, que vieram de escolas de base que a gente foi buscar, a gente foi atrás, que não tinham. Então, tipo, quando o menino chega aqui, a gente vai citar o nome por motivos de ética, o menino chega aqui que olha pra sala do dentista e faz, caraca, nunca nem entrei. É verdade. Nunca fiz nenhum procedimento dentário. Então, tipo, você fica, caraca, então, pelo menos, como você falou aqui também, a gente consegue dar esse amparo mínimo para esse atleta, para, querendo ou não, isso é um algo a mais para ele treinar, um algo a mais para ele defender a bandeira do clube, um algo a mais para ele se dedicar ainda mais. No caso do Santa Cruz, você saber que, poxa, o time profissional está aqui do lado.
Então, querendo ou não, o nome do atleta, vai que, sei lá, um olheiro, alguém esteja olhando aqui pra mim, então... Mas, tipo assim, isso gera até um incentivo. Tipo assim, o fato da gente ter um psicólogo aqui, um dentista, o atleta ele joga mais leve. Sim. Então a gente percebe que, tipo assim, a gente teve um rendimento muito melhor do que mais recente. Sim, tipo assim, no ano passado a gente tá com uma história muito boa. Tipo assim, o 15 ficou em terceiro lugar no Pernambucano, o Sub-17 acho que foi em quinto lugar. Sim. E esse ano a cobrança é porque a gente fica em posições ainda melhores. Sim. No mínimo, tipo, terceiro lugar, os dois, enfim. E assim, esses atletas que estão aqui alojados, por eles terem todo esse suporte, eles não jogam, tipo, jogam mais leve, entendeu? Tipo, o resultado acaba sendo bem melhor pra gente. Sim. E com certeza deve influenciar muito. E nesse caso do Santa Cruz, como funciona a parceria do Santa Cruz com bases de outros clubes? Se vocês têm alguma parceria com outros clubes para puxar da base para vocês, ou vocês entregar a base de vocês para os outros clubes, como é que funciona? Eu vou responder. Primeiro, eu já desejo, né, publicamente, que o Cruzeiro vá bem nos campeonatos sub-15 e sub-17, que chegue na final, que perca a final do Santa Cruz, mas que vá bem nas competições. Isso é um desejo que a gente tem. Com relação à estrutura hoje de captação e de não só de revelação, mas de parceria, a gente tem com outros clubes. Né? Hoje a gente tem um bom trânsito, né, do Flamengo, Atlético Mineiro, assim como também, né, nos clubes daqui da região. Né? O Santa Cruz, por ser um polo aqui dentro de Pernambuco, sobretudo, né, muitos clubes gostam de colocar jogadores aqui no Santa Cruz. Então, não só no interior do estado, como no Nordeste, né, quando se fala de Santa Cruz, fala de base, até pelo histórico do Santa Cruz de revelar e de formar atletas, né, muitos desses clubes nos procuram. São empresários que já são do ramo há anos, são clubes que já têm uma ligação histórica com o Santa Cruz. Né? Então, para você ter ideia, ano passado a gente do sub-20 ao sub-13 conseguiu negociar jogadores, emprestar e receber atletas do Flamengo, do eixo sul, do eixo centro-oeste, assim como do nordeste também. A gente lá, dentro do Santa Cruz, a gente tem atletas de São Paulo, a gente tem atletas da Bahia, a gente tem atletas lá do norte, do Pará, né? A gente tem atletas ali do Rio Grande do Sul também. Então, o Santa Cruz, graças a Deus, tem por natureza, né, por toda a história que já foi construída, né, a nível de formação e revelação de atletas, a gente já tem uma facilidade aí de captar esses atletas. E assim, o que faz uma base ser diferenciada? Olha, tudo em volta de futebol é dinheiro, é investimento. Né? Agora, naturalmente que profissionais capacitados, estrutura que a gente está falando aqui mínima, né? Você dá um campo de treino, você dá uma qualidade, você dá, por exemplo, hoje dentro do Santa Cruz a gente tem análise de desempenho, então quando terminam os jogos, o atleta ele vai saber aonde é que ele está errando mais, como ele está correndo, se está correndo da forma correta, o quanto ele está correndo, o quanto está se desgastando, né? Um setor de fisiologia, né, bem equipado, um setor de fisioterapia, né, que traga o atleta de volta para o elenco quando ele se machuca, cada vez mais rápido e melhor equipado. Então, basicamente é estrutura, é investimento. Se não for assim, não vai para frente. Né? A gente tem aí recentemente um clube aqui em Pernambuco que é o Retrô, né, que é o único clube a nível Pernambuco que tem um selo de formação, né? Então ele tem uma proteção maior, legal, para segurar esse atleta da base, né, e negociar ele de uma forma melhor e ser remunerado disso de uma forma melhor. E tudo isso vem à base do investimento que ele tem tido, né, que ele tem feito no seu centro de treinamento. E aí o Santa Cruz também, já avisando isso, né, como forma não só de revelar, mas de captar de recursos, tem investido aí na base do Santa Cruz e tenho certeza que nos próximos anos, nos próximos meses, a gente vai estar fazendo bons negócios também. Você está falando um pouquinho de tu. Você assumiu ano passado a questão da diretoria. E antes, tu já era envolvido com futebol? Tu já trabalhava na questão algum Santa Cruz ou algum outro clube? Olha, até pelo histórico da minha família, né, dentro do clube, na barriga da minha mãe, eu já ia para o Santa Cruz. Né? Além de torcedor do clube, eu sou conselheiro, sócio e agora diretor do clube. Né? Não tenho experiência esportiva em outros clubes, embora, né, para assumir esse cargo,
eu já tinha visitado outros centros de treinamento, já tinha visitado outros clubes, estudei bastante para que a gente de fato assumisse. Hoje a gente, até pelo viver o dia a dia do clube, a gente cria laços com outros empresários, com outros diretores de base, com outros clubes. Então a gente vai acostumando e aprendendo, né, ao longo do tempo, né, para tocar essa base, entendeu? Dentro do Santa Cruz, como eu disse, né, a minha família já tem mais de 50 anos de história, então a gente conhece os funcionários, conhece as dificuldades, sabe como trabalhar e agir para tocar da melhor forma esse departamento tão importante. Tipo, é importante, porque é uma questão da família, tipo, toda integrada ali no futebol. Hoje em dia, na tua família, só tu exerce a função do futebol? Para além de mim, eu tenho meu irmão, né, que é conselheiro do clube, embora ele não se envolva tanto no departamento de futebol, mas ele nos ajuda lá enquanto conselho deliberativo, fiscalizando os departamentos, né? E hoje, enquanto executivo, né, diretoria executiva, estou eu lá, né, após o falecimento do meu pai, como eu falei aqui em off, né, a gente veio para o Santa Cruz para ajudar, para colaborar, e graças a Deus a gente tem iniciado um bom trabalho. Entendi. Então, isso é bem legal, tipo, a questão da familiar, a questão da família toda já vem de uma geração em geração, então isso é muito legal de contar, muito legal de você se Isso presenciar. faz parte do futebol, né? Passar de família pra Isso pra mim é o futebol, tipo, o pai que passa pro filho e o filho já vai passar pros seus filhos. Assim como você foi assim também, né? Com Então certeza. isso é interessante. É muito interessante, tipo, pegando essa questão familiar, como eu te falei do meu avô e tal, então, tipo, eu sei o que é vivenciar a questão de clube, vivenciar a questão, tipo, cara, é o futebol, tipo, todo domingo, toda quarta, enfim, vamos sentar. Naquela época, tipo, meu avô ele tinha condições, quando chegou a televisão aqui, meu avô foi o primeiro do bairro a ter televisão. Então, a gente olhava para trás na janela assim, era uma penca de pessoas na janela da casa do meu avô para assistir televisão. Então, tipo, graças a Deus ele teve a condição, né, de comprar. E o estádio, olha, tem jogo desde criança, eu não sei nem, era tão novo que eu não sei nem qual foi a primeira vez que eu fui pro campo, só tenho uma lembrança de ir pro campo várias e várias vezes. E tem que estar lá, a gente tirava uma onda com o meu avô que a gente fazia assim, eu acho que hoje vai perder. Ele fechava a cara, aí ele fechava a cara, ele poderia ter certeza, até o jogo acabar, ele não falava com ninguém. E aí se perdesse, que ele dizia, é culpa sua. Foi pela sua boca. Pela sua boca. Então, é muito legal essa questão de vivência familiar, essa questão de você trazer toda a sua família para... É a memória afetiva que você tem, né? Que está interligada a momentos familiares, né? Hoje eu tenho boas lembranças com relação ao meu pai, com relação ao meu avô, vindas do Santa Cruz. Né, tive bons momentos, né, assim como momentos não tão bons, né, o velório do meu pai, inclusive, foi no Santa Cruz, ano passado, né, o clube, enfim, lançou nota, dias de luto lá, entendeu? Então a gente tem esses momentos ruins, mas também bons momentos, né, chorando, abraçando, comemorando vitórias, títulos. Então essa memória afetiva passada de pai para filho é muito importante, e o futebol tem esse poder, né? Pra gente é um trabalho, mas pra grande torcida, para o grande torcedor, para o seu avô, era o lazer que ele tinha, o amor que ele tinha, era ali onde ele despejava tanto a raiva como as alegrias, o amor que ele tinha pelo clube, e isso é importante. Se tu recebesse um convite hoje para vir à diretoria geral do clube, a presidência do clube, tu iria? Olha, hoje eu já sou diretor geral da base do Santa Cruz, que para mim é o motor, é o coração do clube e talvez o departamento mais importante para viabilizar financeiramente o Santa Cruz. Né? Se você me disser, Anchieta, você viraria presidente do Santa Cruz hoje, eu não sairia daqui e sentaria na cadeira, porque eu sei a missão e a responsabilidade que é para com o clube e para com a história da minha família. Então hoje eu não me sentiria preparado para assumir esse cargo. Agora, futuramente, se isso vier, uma conjuntura de fatores, vier a me levar a ocupar esse cargo e eu me sentir à vontade e preparado para isso, eu aceitaria, porque eu acho que é uma missão, né, enviada de Deus a assumir um clube, né, um clube feito Santa Cruz, que tem aí milhões de torcedores apaixonados, né, pelo clube. Então a responsabilidade é muito grande, né, então a gente pensaria aí mais de uma vez até assumir. Apaixonados até demais, né? Porque um clube é um clube. Então, pode estar na pior situação possível, mas eles vão estar lá sempre torcendo, sempre apoiando. Sobretudo quando a gente fala de Santa Cruz, porque o Santa Cruz, infelizmente hoje a gente se encontra na Série D, embora seja um clube com potencial para estar na Série A,
né? Mas o Santa Cruz, da última vez que esteve na Série D, esteve entre as 100 maiores médias de público do mundo, né? O Santa Cruz passou mais de um ano, cerca de 3 ou 4 anos, entre as 100 maiores médias de público do mundo. Na Série D, o Santa Cruz teve a maior média de público do Brasil naquele ano, né? Então, esse ano, para você ter ideia, após pandemia, após queda, após eliminação no Pernambucano, a gente conseguiu colocar mais torcida aqui na Náutico Esporte na nossa estreia, né? A gente botou, sempre esgota, né? Se tiver 20 mil torcedores, ingressos liberados, a torcida do Santa Cruz compra 20 mil, e é isso que nos dá força, é isso que nos dá esperança, né, para fazer o nosso trabalho, para estar lá no dia a dia lutando pelo clube, para que a gente de fato consiga aí dar a volta por cima enquanto Santa Cruz e fazer clubes fortes. Isso é muito importante. Você, como clube, como passando pela Série D, você ter o apoio da torcida, ter o apoio do torcedor lá, você saber que o torcedor tá a qualquer momento, assim, independente da fase do clube, tá ali apoiando. Isso tanto para os jogadores, tanto para a diretoria, isso é bem legal. E tem algum projeto do Santa Cruz hoje em dia que envolva mais o torcedor, que queira mais envolver o torcedor relacionado ao clube? Olha, a gente tem as portas abertas para estar recebendo o torcedor da forma como ele queira ajudar, né? Hoje a gente tem um conselho deliberativo, né, que é aberto à torcida, né? Eu, inclusive, enquanto a gente estava lutando ano passado pela reforma estatutária do clube, a gente brigou para que toda reunião do Conselho Deliberativo, que são os assuntos deliberados ali no dia a dia do clube, sejam gravadas e transmitidas ao vivo no portal de sócio do clube. A gente tem esse Pix Coral, que é efetivamente de casa, você pode estar ajudando e contribuindo para pagamentos de salário, o que é importante para viabilizar o dia a dia do Santa Cruz. E, né, além das redes sociais oficiais do clube, a gente tem as redes oficiais da base. Então hoje o @Santa Cruz de Base, você pode acompanhar o dia a dia da base do clube, o que vem sendo feito, as competições que vão ser jogadas, os jogos, os atletas, acompanhar os elencos e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E naturalmente nesse dia a dia aí a gente teve recentemente o Tricolores do CT, que era um projeto de ajuda ao centro de treinamento do clube, agora o Pix Coral. Então todo torcedor que se sinta inconfortável pode nos procurar aí nas redes sociais e a gente vai estar integrando esse torcedor como ele quiser para ajudar o clube. Com certeza. Assim, vamos falar um pouco sobre a situação da Série D, etc. Você acha que foi uma falha de administração? Se foi algo que ocasionou? Eu concordo que foi uma série de fatores que foi acontecendo até isso, mas você pode apontar algo? Olha, agora eu falo como torcedor, né, e também como diretor, porque para além da diretoria geral de base, a gente, a convite, né, não só do nosso presidente Antônio Luiz Neto, como do próprio diretor hoje, Rogério Guedes, eles querem fazer essa integração cada vez maior da base com o departamento de futebol profissional. Então, eu posso falar ali em loco, né, pelo pouco que a gente tem visto do departamento de futebol profissional e como torcedor, como eu disse, né, que foram uma sucessão de erros, né, contratações que não deram certo, né, falta de planejamento, né, uma série de erros que vieram, né, de uma situação política interna do outro ano também. Então, quando um clube feito Santa Cruz, com o investimento que fez, com a estrutura que tem, cai de uma divisão, né, de uma Série C para uma Série D, foi uma série de erros que aconteceram, né, e agora a gente, enquanto gestão, a gente tem que pensar no presente, no futuro. Se Deus quiser, esse ano a gente está montando um time aí que vai dar a condição de brigar e, se Deus quiser, de conseguir o acesso. Assim, para quem não conhece, quando o clube ele sobe para uma Série C, uma Série B, enfim, uma Série A, ele recebe apoio da federação, ele recebe apoio financeiro. Como é que funciona essa questão de alavancamento do clube, de incentivo? Olha, são várias formas que hoje um clube tem de captação de recursos. Hoje os clubes, a maior forma de captar recursos, na verdade de obter recursos, é o televisionamento, né? São as cotas de TV, né? Então hoje um clube que disputa a Série A, ele tem uma cota de TV, né? Uma Série B ele tem, diferentemente de Série C e Série D. Hoje, para participar da Série D, a gente tem, graças a Deus, a gente conseguiu junto à CBF, né, o apoio logístico de passagens, hospedagem, mas aquele número reduzido, né? São 28, 30 passagens que a gente consegue, né, via aérea, né? Mas quando você vai para uma Série B ou uma Série C,
além da cota de televisionamento, você tem cotas maiores de patrocínio, parceiros, a visibilidade que se dá a um clube é muito maior. Né? Para além disso, as cotas de participação. Então, quando você participa de uma Copa do Brasil, quando você participa de uma Copa do Nordeste, de um Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, você vai ter maiores cotas de televisionamento e de participação. Para jogar o Pernambucano, por exemplo, a nível profissional, a gente tem, né, uma receita, né, que é quase R$1 milhão para participar do Pernambucano, Santa Cruz Náutico Esporte. E é uma briga a nível de base que a gente tem feito junto à federação para que, para além do objetivo de formar e de ganhar, né, formar atletas, revelar para os respectivos times profissionais e também de ganhar a competição, a gente tenha a nível de base também premiações, né, financeiras, passagens, um apoio maior da federação. É a nossa briga para que a gente fortifique e fortaleça cada vez mais e incentive os clubes, projetos e clubes como o Cruzeiro, né, outros clubes do TS, né, o próprio Santa Fé, que é um clube agora que se veiculou à federação, que também vai participar do Sub-20, né, no Pernambucano, para que a gente tenha cada vez mais clubes aparecendo e querendo investir no futebol. Com certeza. Achei que tá muito legal o papo. Espero que você tenha gostado. Sinta-se à vontade. Sempre que quiser vir visitar nosso instituto, participar do nosso podcast. Espero que tenha outras vezes. Esse é um convite que a gente já faz. Pessoal, as redes sociais do Anchieta vai estar aqui na descrição, tá certo? Sigam ele lá, acompanhem o trabalho que ele faz na diretoria da base do Santa Cruz, tá certo? Sigam o nosso Instagram, vai estar aqui no link na descrição também. Espero que vocês tenham gostado desse papo, né? Até a próxima. E não esqueçam de entrar lá na nossa lojinha, de adquirir o Torcedor Celeste. E até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu.